Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo. Estamos em mais um Giro de Mercado. Meu nome é Felipe Miranda e hoje eu tô com. Bruno Nicolini. Fala, Felipe, tudo bem, cara? Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma semana de notícias, falando a respeito de assuntos globais, né? Aquilo que Isso é o aí. nosso mercado. É isso aí, muito bom. E aí, Brunão, o que nós temos para comentar? Principalmente, né? Vamos já começar reprisando a nossa semana passada. Praticamente você fez uma semana profética, foi isso mesmo? A gente acertou algumas coisas, né? Foi muito bom, foi muito bom. Na realidade, assim, tinha a taxa de juros, né, dos Estados Unidos, algo que é muito importante para a gente do mercado Forex. Algo que também não importa tanto, impacta direto nas nossas operações, mas é importante porque nós somos brasileiros Uhum, e a gente está sempre atento àquilo que acontece no Brasil. Também foi a taxa de juros do Brasil. uhum, Ah, e foi uma semana bem bacana, bem movimentada. O mercado ele deu aquilo que a gente esperava, né? A gente falou, uhum, cara, essa semana vai ser uma semana agitada, mas na uhum. realidade até quarta-feira ficou extremamente parado sobre a Ninguém queria esperar, indecisão. Não, estava né? todo mundo se guardando, né? Se Todo mundo resguardando. guardando dinheiro, mas era também a última semana do mês, né, semanas que terminam na própria semana, o mês, né, e iniciam as pessoas elas guardam o começo da semana ali para poder operar, porque geralmente as pessoas já fizeram o lucro da operação e estão guardando energia para os primeiros dias da semana, né. Sim, mas para o nosso operacional foi maravilhoso, né? A hora que Hum. saiu a taxa de juros, a decisão, na quarta-feira. Na quinta-feira, o mercado extremamente generoso com o nosso operacional. É verdade, é verdade. Foi bem bacana. E a gente teve esses ajustes, né, para quem não sabe, a taxa do Banco Central americano praticamente se manteve a mesma, né, e é muito engraçado, né, porque se a gente olhar, né, vamos pensar em termos práticos operacionais, principalmente porque o nosso idioma é um idioma português, né, nós falamos para brasileiros, né, e com brasileiros, então se a Sim, gente olha, saiu 2 taxas importantíssimas, né, que foi a taxa de juros dos Estados Unidos, e a taxa de juros do Brasil. E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a taxa de juros dos Estados Unidos se manteve a mesma. Os Estados Unidos disse: Ei, eu não consigo abaixar ainda a minha taxa de juros, eu vou ter que manter isso daqui para manter a minha economia de certa forma, segurando, né, meio que com o pé no freio, porque quanto mais alto a taxa de juros, eh, mais difícil você consegue fazer uma economia girar como um todo. E o sim, Brasil, por sua vez, ele fez um movimento inverso, né, ele precisa aquecer a economia. E para a gente aquecer a economia, basicamente, a gente tem que reduzir a taxa de juros, né, e aí faz com que os empréstimos e tudo mais se torne mais barato. Isso motiva mais as pessoas a tirarem o dinheiro do banco e a investirem mais na economia. Só que aí entra aquele desequilíbrio, né, porque os Estados Unidos manteve, ou seja, os Estados Unidos ainda se mantém interessante e o Brasil diminui, né. porque assim, na realidade, quando você diminui a taxa de juros, os investidores eles ficam. A mesma coisa a gente chegar aqui, por exemplo, hoje nós estamos falando diretamente com os nossos clientes, nossos investidores, mandando o giro da semana. Então, Uhum, cabe o que eu vou falar. Por exemplo, vamos imaginar que a nossa taxa de juros fosse algo que nós pagássemos para os nossos clientes, algo fixo. Então a gente chegaria no giro da semana que anunciaria, gente, ó, nós estamos baixando hoje eu vou falar no mesmo patamar do Brasil, tá? De uhum, 11,75 para 11,25. Nós estamos uhum, diminuindo a rentabilidade de vocês. Ao invés da galera pegar e sacar o dinheiro ou se sentir menos motivada a estar com a gente, é ao contrário, eles fizeram um movimento ao contrário. E quando a gente olha a taxa de juros dos Estados Unidos, quando se manteve em 5,5, né? Eu tinha falado a respeito daquilo que poderia acontecer, porque os investidores estavam fazendo aquela pressão, que eles gostariam que aumentasse a taxa de juros. E quando uhum, se manteve, eu imaginei que o dólar também não fosse valorizar tanto. uhum, Só que foi extremamente ao contrário. Nós estamos falando desde o dia que saiu a taxa de juros, uhum, a Libra perdeu 2.000 pontos em relação ao dólar e o uhum, euro perdeu mais de 1.500 pontos em relação ao dólar. Então, nós estamos falando que todo o mercado ele perdeu força em relação à moeda do dólar. Só o real uhum.
ele deu aquela valorizada em relação ao dólar, diminuindo a taxa de juros. Eu acho que alguma coisa está estranha. Não, tem alguma coisa, alguma conta que não fecha, né, nesse fim de cenário. É muito engraçado isso, né, porque parece que o Brasil ele se movimenta na mão oposta do mercado. E assim, só para você entender, né, quando a gente fala 2.000 pontos, né, como a gente trabalha com 5 casas decimais, principalmente quando a gente está falando de paridade de moeda, né, 2.000 pontos no fim do dia vai representar 2 centavos na operação como um todo. Só que você vai falar, cara, 2 centavos não faz diferença nenhuma. Na verdade, 2, 3 centavos direto no bolso de um investidor pode quebrar uma conta, né, Bruno? Muito, muito. Nós estamos falando 2.000 pontos, é algo que a um lote, fazer uma conta rápida assim, vamos falar do euro, que é quase 1 por 1, né? Só para o nosso cliente ficar entender um pouco mais. Um lote, se a gente estiver operando um lote de euro, perdendo 2.000 pontos, qual que seria o valor? Você sabe de cabeça ou não? Se eu estiver falando de um lote, eu tô falando de $100.000, eu perder 2.000, eu tô perdendo, tipo, $2.000 direto. São $2.000 direto na conta, no bolso, né? Isso, e fazendo 1 por 1, né? É que é um pouco diferente, que é mas aproximadamente $2.000, um lote sendo operado. Então, assim, é muita coisa para o investidor, né? Volume alto. E se a gente estiver falando de alavancagem ainda, que eu multiplico por 10, né? Então, um lote alavancado, você pode estar perdendo aí $20.000 num único movimento de 2 centavos, né? Então pode ser um negócio bem, bem agressivo mesmo, né? E até Sim. aproveitando isso, Bruno, olhando para esse cenário acho engraçado, né? Porque quando a gente pensa nesse cenário, olhando para a questão do mercado como um todo, você olha para o mercado brasileiro e a taxa de juros em si, mesmo abaixando, o dólar não vai no mesmo movimento, né? O que significa que o governo, de alguma forma, ele está injetando dinheiro, correto? Com certeza. Não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas existe o dinheiro da reserva do Tesouro Nacional. Isso todo país tem o seu próprio, né? E nós fizemos um levantamento em junho. Nós estamos falando que o Brasil estava na casa de 1 trilhão em junho, né? Uhum. Quando chegou em julho, alto. Quando chegou em julho, o dinheiro da reserva do Tesouro já estava em 800 milhões. Ou seja, Tem algum dinheiro saindo, né? na realidade era 1,1 trilhão, quase 1,2 trilhões, né? Então nós estamos falando que ele perdeu vamos colocar de 1,2 para 800. Perdeu 400 bilhões de dólares aí de reserva, né? Quase 30%. É isso aí. E aí vem o balanço no final do ano, são 230 de déficit primário. Bilhões de déficit. E é até engraçado, né? Até aproveitando esse déficit primário que a gente estava olhando, né? 230 bilhões, né? Entrou um jogo de narrativas aí agora, né? Porque, não sei se chegou a ver, com certeza deve ter visto, né? O Haddad falando que cara, os 230 bilhões não foi bem assim, né? Não foi exatamente assim que aconteceu. Tem um monte de precatório que o governo teve que pagar, que veio do governo anterior. Com certeza. Então se justifica, né, uma boa parte da perda, né? Mas se a gente olhar na conta mesmo, tanto é que na apresentação tá assim, 230 bilhões de déficit, né? Mas olha, deixa eu justificar, 90 desses 230 é só de precatório que a gente estava devendo. Só que, cara, deixa eu explicar uma coisa pro governo, às vezes ele não sabe, né? O precatório tem que pagar, cara. Tem que pagar de qualquer jeito, né? Como é que o cara vai fazer? Se você ficar soltando LTN, vai ter que chegar uma hora que vai ter que pagar. Toda a dívida do governo tem que pagar, não tem jeito. Em algum momento vai ter que pagar. Agora, gastando mais do que se arrecada, ou o povo tem que pagar, ou vai ter que fazer uma LTN e depois vai ter que pagar. Também são dívidas. Dinheiro gasto sem entrada. É que para eles é mais fácil, né? Tipo, faltou dinheiro, o que vai fazer? Vamos imprimir mais moeda, né? É isso. Não Gente, tem muito o que fazer, né? Eu não sei se eu falei exatamente as cifras, tá? É 1,2 trilhões e depois ele caiu para 800 bilhões. É isso, né? Foi isso que eu disse ou não? Muito alto, né? Foi isso mesmo, exatamente. 800 bilhões. É que 1,2 trilhão são 1.200 bilhões. Que aí fica mais fácil, né? De 1.200 bilhões para 800 bilhões, né? Que o número é muito alto, né? Sim, sim. Bom, mas vamos lá.
Uhum. Sobre o nosso operacional, Felipe, essa semana, provavelmente vai ser um mercado favorável para o nosso operacional. Ele não vai ser tão volátil quanto na semana anterior, e para a gente isso também é bom. A gente trabalha no mercado, a gente só não pode estar parado, né? O mercado extremamente parado, ele para a gente não é favorável. Mas essa semana a previsão é que por conta da taxa de juros, por conta do payroll na sexta-feira, O pessoal vai que ajustar ainda muita coisa, né? vai ajustar. Então, operação vai acontecer. Nós temos notícia em relação ao dólar essa semana ainda. Nós temos a relação do subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que é algo que também tem chamado a atenção, né? E parece que também acabou de sair o PMI também dos Estados Unidos, né? Saiu? Você Pra quem, tá com o valor dele aí? dá uma olhadinha, eu acho que já saiu já o PMI, só para quem não sabe, enquanto o Bruno tá olhando ali, o PMI basicamente ele mede a atividade econômica do país. Ele mede tipo quão aquecido tá uma economia, né? Então, todo mundo tá olhando para ver, cara, saiu o payroll, que é a folha de pagamento dos Estados Unidos, né? Então, tipo, todo mundo já sabe quanto que é a folha, se aumentou ou diminuiu. Aí logo na sequência sai o PMI para ver se a economia de alguma forma ainda continua aquecida, né? Já tinha uma expectativa de uma leve redução, né? E aí o Bruno sempre tem uma teoria, né? Ele sempre prevê uma coisa muito pior, né? Para E, ó, depois ficar no meio termo, né? teoria que cada dia tem se mostrado mais verdadeira, porque olha, a anterior era 51,4. Aí os caras Aham. anunciaram, gente, ó, nós estamos aqui, nós vamos soltar o PMI e provavelmente vai ser em 51. O que aconteceu? O que Aham. você acha? Vai ficar no meio termo de tudo, né? Porque tipo, aí não vai ser nunca tão pior, né? Subiu 52,9, cara. Ou seja, se tornou muito mais favorável ao dólar do que realmente parecia, né? O pessoal sempre vai carregando isso, é uma coisa, né? É Mas o marketing, cara, é a lei do marketing. é isso aí, é isso aí. E, bom, e olhando para todo esse cenário, né, a gente vai ter poucas notícias que são de alto impacto diretamente, né? Porque eu acho que de todo o cenário, quando a gente olha para dentro do mês, né? O payroll, ele de longe, ele é a notícia mais importante. Depois vem alguns outros países, né? Ainda mais considerando que o dólar hoje é a moeda mais transacionada. A gente está falando aí que 85% das moedas transacionadas no mundo utilizam de dólar como a sua base ou como sua referência, né? Então, toda notícia que impacta diretamente o dólar, ela de alguma forma ela também vai impactar o restante do mundo, né? Cara, e é importante a gente também salientar aos nossos clientes aí que Uhum. as nossas operações, nós estamos sempre posicionados em dólar. Aí a gente entra numa operação em euro. Tum. Nesse momento, a hora que a gente sai, a gente se posiciona em dólar novamente. Então, por isso a importância, e a gente sempre fala, é lógico que é a moeda mais forte do planeta, é lógico que é a moeda que mais mexe com toda a economia global, né? Mas é importante também porque é onde a gente fica posicionado. Então, sempre as nossas operações, ela sai de dólar, vai para euro, e daqui a pouco ela volta para dólar de novo. Vai para libra e volta para dólar de novo. É isso aí. E é muito engraçado, né? Porque, principalmente quando a gente. Vamos olhar para o cenário brasileiro, né? A gente preocupa sempre estar bem posicionado, principalmente quando se fala em dólar, né? As pessoas elas acham que, principalmente aquele que nunca saiu do Brasil, ele está olhando à distância, né? Acha que dentro do Brasil é super seguro, mas só para dar um exemplo aqui, essa semana a construtora Evergrande, na China, decretou falência. E, cara, decretou falência. Essa é uma das maiores construtoras do mundo. Cara, simplesmente constrói para a China, né? O Pesado, hein? Pesado. segundo país mais populoso do mundo. Então, cara, simplesmente decretou falência e, obviamente, nesse decretar falência, ela estava devendo, né? Estava devendo aí mais de um trilhão de reais, né? Em dívidas com fornecedores e tudo mais. Cara, obviamente não vai pagar. Todo mundo A, vai Va- ficar a, bem na Vale, vista. a Vale tava nessa aí, não? Então, só para você ter noção, aí quem se posiciona em vale, quem se posiciona em reais, já sente um grande impacto econômico, né? Porque se a gente olhar em termos de economia, né, a Vale ela participa de forma relevante dentro do PIB, né? A Vale do Rio Doce, para quem não sabe, é a companhia. E ela, basicamente, 65% do minério de ferro, né, que é exportado, vai para a China. Logo, se a maior construtora da China quebra e a gente precisa de minério de ferro para a construção, qual que é o impacto desse no Brasil? Gigantesco, né? Meu Deus, E aí, absurdo. e é por isso que eu sempre falo, cara, você investir em papéis de empresa
é muito complexo, porque você está sempre sujeito à administração, né? Observa que um cenário econômico, algo grandioso, acima da vontade, né, de uma empresa tradicional, aconteceu em um país, e isso vai impactar diretamente uma empresa aqui no final. Só que ela não é um governo. Ela Sim. vai sofrer um impacto direto disso daí, né? Cara, por isso que eu me sinto muito à vontade quando a gente fala a respeito do mercado Forex, né? Que é o mercado que a gente opera. É um mercado de troca de moeda, são paridades. Então a gente está envolvido em países, né? Como a gente acabou de falar. Os Estados Unidos soltou na semana passada que a taxa de juros dele passou para 5,5, continua em 5,5. O Brasil acabou de falar que o dele caiu para 11,25. Quando os países eles soltam uma notícia dessa, não tem como ele estar blefando. Ó, gente, acabamos de cancelar aquilo que a gente falou semana passada, agora a gente vai aumentar a taxa de juros ou diminuir a taxa de juros. Isso não existe, né? Então, as notícias elas dão a direção de mercado. Por isso que o mercado Forex é favorável. Quando a gente fala sobre empresas, cara, conhecer sobre o caixa de uma empresa de verdade, eu sei que lança o balanço patrimonial, lança os balanços, né? Mas você sabe que pode ter bastante alteração nesse meio do caminho. Uma fala pode destruir com as ações de uma empresa. Não, com certeza. E você vê que é engraçado, né? Porque a gente estava até comentando da França, né? Que a França em si, ela está sofrendo também com vários fatores ali, né? E aí a gente já vai explicar o que está acontecendo. Principalmente por conta da guerra da Ucrânia. Sim. A energia está encarecendo na Europa como um todo. Logo, tudo que se produz na Europa fica mais caro e que obriga os países europeus a comprarem de outros países com uma fonte energética mais barata ou com um custo mais barato, né? E na França, cara, a população que produz ali a questão agrícola, né? Eles entraram num conflito ali com o presidente o Macron, dizendo Sim. que, cara, você tá matando a nossa economia. De que forma? Cara, ele tá importando muitas mercadorias do mercado nacional, mercado brasileiro. E isso daí tá impactando diretamente quem produz, os agricultores da França. Cara, isso é uma loucura. Olha o impacto que isso dá. E aí você tá ali posicionado numa determinada empresa, num determinado papel, num determinado, sei lá, ativo Sim. de um negócio, cara, e olha o impacto que um governo pode ter sobre um determinado negócio que você não tem nem culpa, né? Com certeza. E, cara, isso não é de hoje, né? Eu estava na França em fevereiro do ano passado, comemorando aniversário de casamento em Paris. A hora que a gente desceu da Torre Eiffel, aquela avenida bem na frente mesmo da Torre Eiffel, cara, um buzinaço, aquela loucura tal. A hora que a gente foi ver, eram vários tratores passando pela avenida. Se eu não me engano, tinham 4 ou 5 faixas, né? 4 ou 5 linhas, e eles bloquearam o trânsito e estavam passando assim, mas eram quilômetros, cara, de tratores de produtor rural. Eu tô Rural. pensando aqui, eu tô pensando aqui agora, né? Os maridos que estão assistindo falaram, putz, não vou mostrar esse episódio pra minha esposa, né? Porque o Bruno levou a esposa para o aniversário de casamento pra França, né? Fica difícil de competir, né? Só que minha lua de mel eu passei em Mongaguá, irmão. Comendo Nem marmita sei onde de que é isso. Onde que é isso daí? litoral de São Paulo. Eu comi marmita com frango empanado, tá? Todos Ah, os dias. Pra você então, não ficar com tanta inveja assim. então pronto, já tá retificado, né? A galera já motivou. E detalhe, acabou a lua de mel porque a gente teve que voltar, tinha acabado o dinheiro da marmita. A gente teve que voltar para São Paulo, ficar na casa, terminar a lua de mel na casa da minha tia. Só para entender a situação. É bem desse jeito, né? E, Vida bom, real. acho vida real, né? Hashtag vida real. Ô Felipe, e para aquelas Ah, pessoas que ficaram no giro até o final, tem uma notícia aí muito, muito legal. Não sei se vocês perceberam, vocês, clientes, né, que as nossas operações, a gente estava operando muito em euro e dólar e ouro, o e ouro. chal, na semana passada, na anterior. Desde aquele problema que teve com a Mera Codes, né, as conexões, aquele problema de conexão, a gente estava lutando com os nossos programadores para restabelecer o nosso software. É porque E praticamente o mercado inteiro parou, né? Porque a todas Meracold, as pra quem não corretoras sabe, só. ela é detentora de praticamente 80% do market share, né? Ela que faz todas as conexões de todas as corretoras com os provedores de liquidez, certo?
Sim, mas e graças a Deus a gente é corretora que a gente conseguiu restabelecer pelo menos 2 paridades, né, para fazer Uhum, as operações ali e tivemos resultados e uhum. bons resultados. Na quinta-feira muita gente comemorou. Foi bom hoje. Agora, não sei se você percebeu, pessoal, você aí de casa, hoje nós operamos quase todas as paridades e foi maravilhoso. O dia foi bom demais. É isso aí, muito bom, muito bom. Eu gosto do Bruno, ele criou toda e muito bom, maravilhoso. Criou todo o quê? Maravilhoso. Criou todo o clima e é isso aí, no final do dia é maravilhoso e muito bom, adorei. Muito bom, cara. Vai sempre dar Eh, bom. então, e por último, acho que, assim, vale a pena a gente falar, principalmente para as pessoas começarem a perceber que o mercado está mudando. E eu acho que de última notícia aqui que eu gostaria de comentar, Bruno, saindo um pouco até do tópico que você trouxe, né, teve a reeleição do presidente de El Salvador, ele simplesmente ganhou com 85% dos votos. Você acha que o cara 85. você acha que o cara é querido ou não em El Salvador? E Meu aí Deus. e aí você vai falar pra mim assim: "Cara, o que que El Salvador tem a ver com a minha vida cotidiana, no meu dia a dia?". Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Primeiro que é o seguinte, El Salvador, pra quem não sabe, foi aquele país que adotou o Bitcoin como moeda oficial, né. Ele falou: "Cara", Uau. ele ele entrou pra história, né, falou assim: "Cara, quer saber? Minha moeda não vai ser mais nenhuma moeda a não ser o Bitcoin. A minha moeda oficial a partir de agora é o Bitcoin", e ele adotou como moeda oficial. Só que o mais legal aqui, cara, foi o seguinte, o presidente, ele entrou com uma parada, cara, de zero criminalidade. Você não tá entendendo, entrou num combate de, assim: "Cara, nós queremos encerrar com toda a criminalidade e tal", e praticamente zerou toda a criminalidade do país. E aí o Ele é de pessoal tava esquerda. o pessoal foi perguntar pra ele: "E aí, você já conversou com o presidente do Brasil, né?" E aí ele falou: "Cara, poucas vezes que eu conversei com ele, mas ele não me parece muito interessado em resolver o problema de segurança pública". E Uau. ainda assim, ele vira e fala que, cara, para ele, na concepção dele, quando um presidente não quer conversar, e ele não estava falando diretamente ao Brasil, né, mas acaba sendo uma espetadinha meio que dolorosa, né, que quando um presidente não quer conversar sobre segurança pública, o que indica para ele é que ou ele está sendo financiado, né, Hum. pela criminalidade de alguma forma, né, ou não faz sentido algum, o cara é maluco, não tem outro motivo para o cara não querer resolver o problema de segurança pública, por quê? Ele resolveu, ele falou: "Cara, tá vendo aqui, ó, todos os repórteres, todo mundo tá olhando pra gente, um dos menores países da América, né, Sim. Salvador é um minúsculo ali, né, e mesmo assim a gente está sendo tratado como gigante. Por quê? Porque, cara, a gente está levando a sério nossa política econômica, estamos levando a sério nossa política de criminalidade, estamos realmente o cara tá levando a sério tudo, e fica um exemplo aí pra gente, né. Fica um Muito exemplo bom. meio amargo, né, pra população brasileira, mas é um exemplo que a gente precisa ouvir, né, de fato. É, com certeza. E você sabe qual que é a capital de El Salvador? Não, não sei não qual que é. São Salvador. Olha Agora, aí. agora finalizamos de verdade com algo muito importante pra gente. Ficou na história, né. Pronto, você além de ver notícias econômicas, aprende também geografia, né. Aprendemos Com sobre 2 certeza. cidades hoje, né. Tive que decorar isso na época de ensino médio, velho. Olha isso, na minha época Todos não os. ensinaram isso não. ca- Não, mas é que você é mais velho, né, Felipe? Aqui agora Aham, não tá sabia. mais moderno o ensino. Entendi, aí é mais coisa, né, são exigidos mais coisa. Sim. Não, mas é isso. Bruno, você tem mais alguma coisa? Você acha alguma coisa importante pra ser comentado, não? Cara, eu agradecer o pessoal que nos ouviu até agora. E pode gerar expectativa para essa semana, que essa semana, depois da taxa de juros, né? Vai ser uma semana bem bacana para o nosso sistema. E só isso. Beleza, beleza, pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado aí até o final. Qualquer coisa, só chamar a gente, estamos à disposição. Se tiver alguma coisa, comenta, compartilha, já faz aquele comentário, cara, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, ou se a gente deixou passar alguma notícia que você acha relevante, já coloca nos comentários aí, que eu acho que é muito importante. Quem sabe a gente já não traz na próxima semana também o comentário que foi feito, né? É isso. Valeu, pessoal. Valeu, Até a obrigado. próxima. Até Até a segunda-feira que próxima. vem. Valeu, um abraço.